Então, o que eu falei em relação à circulação de leishmania na América do Sul, né, como é difícil essa vigilância epidemiológica por causa da grande número de espécies de flebotomíneos e do grande número de espécies circulantes, isso é um estudo que foi feito muito recentemente, saiu na Nature Scientific Data, em 2020, em que se fez um levantamento da frequência da distribuição das leishmanias e foi, então, descrito que há 20 espécies de leishmania em circulação na América do Sul, somente na América do Sul. E que o Brasil tem o maior número de espécies de leishmania circulantes. Se não me engano, são 11 ou 14. Isso também porque o Brasil é um país que tem maior área geográfica dentro da América do Sul e a gente tem diferentes climas também, diferentes distribuições climáticas. Então, é normal que o Brasil tenha o maior número de espécies circulantes devido à grande área e à diversidade de diferentes ecossistemas aqui. Então, a frequência dos casos por espécie, por gênero, né, mostra que a grande frequência de presença de espécies de leishmania por gênero é no homem, que apresenta a doença, e segundo, a gente vê na lutsomia, que é um dos gêneros de flebotomínio que transmite a leishmaniose aqui nas Américas, e no cão. Mas veja bem, a gente tem uma série de animais silvestres que podem ser hospedeiros de leishmania. A gente tem gambá, a gente tem boi, tem diferentes tipos de roedores, morcego, felinos, né? E um acúmulo de outras espécies aqui também, mostrando que realmente a gente tem 26 hospedeiros distintos de leishmania que circulam aqui nessa região da América do Sul e América Central. E, para nosso azar, o Brasil está entre os países que concentram o maior número de espécies de flebotomínio em todo o mundo, também graças às nossas matas e florestas. Flebotomínio, né, claro, é natural do nosso ecossistema, então a gente também tem um número muito maior. Então isso aumenta muito as chances de que a gente tenha diferentes áreas de transmissão. E isso é muito importante quando a gente for pensar na expansão geográfica da doença, que foi uma coisa que eu mencionei lá no início da aula. Então, a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, vem notando que isso não é só um fenômeno nas Américas. Eu chamei a atenção do documento da OPAS, que mostra a expansão geográfica da leishmaniose visceral na América do Sul. Então, quando se imaginava que era uma doença, só está lá no interior do Nordeste, região rural, leishmaniose visceral, não, senhor. Isso vem se espalhando para diferentes municípios, para o Cone Sul, e isso está associado ao espalhamento do flebotomínio, as diferentes espécies de flebotomínio que vêm pelos corredores de mata e que elas já começam a se adaptar a novos ambientes, e se adaptando a novos ambientes, elas passam a ficar locais naquele ambiente e a fazer a transmissão local ali. Então, existe um trabalho também importante de conscientização, aqui é um cartaz da Fiocruz, para que as pessoas consigam identificar o vetor da leishmaniose, o flebotomínio, como ele tem, o seu corpinho delgado, amarelo. Agora, olha só, gente, ele tem de 2 a 5 milímetros de tamanho. Então, ele é minúsculo. É muito difícil de se ver. É uma coisinha de nada. Então, realmente é difícil da pessoa conseguir identificar que tem um mosquito palha ali em volta, pousando em si mesma, e isso vai sentir depois que for picado. Então, por isso que é importante também todo esse sistema de vigilância, de prevenção, para que a gente evite criadores de insetos nessas regiões urbanas e peridomiciliares. Então, como eu falei, dentro de diferentes espécies de flebotomíneos, as diferentes espécies de espécies da natureza, a gente tem uma combinação multifatorial aí
que vai permitir que a leishmania continue circulando na natureza. Vai ser basicamente impossível você eliminar a circulação da leishmania na natureza, porque ela faz parte do ciclo natural. O que a gente precisa eliminar é essa transmissão para o homem e para o cão. Então, a transmissão, tem vários exemplos de reservatórios silvestres. Aqui tem, olha, né? Morcego, até canguru pode ser um reservatório silvestre, raposa, tatu, rato, enfim, capivara, né? Diferentes espécies que podem ser infectadas com a leishmania e que não vão ter doença. E o que acontece é que há várias espécies de leishmania, que são espécies de leishmania que são infectivas e específicas para diferentes animais silvestres também, e que não necessariamente são leishmanias que são infectivas para o ser humano. Então, existe leishmania em répteis, né? Que é a leishmania tarêntula. E a leishmania tarêntula, ela circula no ambiente silvestre, ela é uma leishmania que vive em répteis, mas ela não é infectiva para humanos. Então, uma coisa importante é que houve, como eu estava mencionando e trazendo à tona, uma mudança no padrão de transmissão da leishmaniose visceral no Brasil nos últimos anos. Na década de 1980, até, e se arrastando também, entrando pela década de 90, etc., a leishmaniose visceral era predominante em ambientes silvestres e rurais. Uma coisa que talvez ainda seja propagada aí nas escolas, né? Ensino fundamental e médio, que a leishmaniose visceral é uma doença associada à área rural, à área silvestre. De fato, ela é bastante grande em áreas rurais. Agora, nos levantamentos mais completos da Organização Mundial de Saúde, vê-se que a leishmaniose, tanto a tegumentar, mas assim, principalmente a visceral, ela tem uma incidência maior em pessoas do sexo masculino, provavelmente que são trabalhadores rurais que estão em mais contato com essas regiões de mata. Porém, houve uma mudança. E esse é um relato que, se qualquer pessoa for conversar com médicos que atendem há muitos anos, há décadas, nos sistemas de saúde, em hospitais de referência para tratamento de doenças tropicais, vai ouvir desses médicos que a doença tem se tornado cada vez mais urbana. Então, em 2018, de fato, o Ministério da Saúde aqui no Brasil divulga que a doença é uma doença bastante urbana. Isso se deve à alta capacidade de adaptação dos flebotomínios aos diferentes ambientes, principalmente da Loxomia longipalpis, que é o principal vetor da doença no Brasil. Então, o flebotomínio se adapta à área urbana, se alimenta de vegetação, de árvores que estão em áreas urbanas, em centros de cidade, né? Toda cidade tem seu grau de arborização, mesmo aquela que não esteja rodeada por florestas como o Rio de Janeiro, né? E eu vi um estudo muito interessante feito em Teresina, na capital do Piauí, mostrando, fazendo uma cobertura de toda a área de cobertura de vegetação na parte urbana de Teresina, né, com as árvores igual a gente vê aí, por aí espalhada, amendoeira nas ruas, etc. E eles avaliaram também a presença de flebotomínios que residem em volta dessas árvores e se alimentam de determinadas árvores específicas. Então, existe todo um ciclo de manutenção do flebotomínio na área urbana, com uma quantidade até bem ou mínima de vegetação, somente contando com a arborização que existe aí na própria arborização das cidades. Né? Então, aqui também mostra um cartaz da Secretaria Municipal de Saúde, em Marabá, no Pará, para que a população fique atenta ao risco, né, de transmissão pelo mosquito palha, né, e o cão como reservatório importante, e que a leishmaniose visceral ela pode ser fatal em 90% dos casos se ela não for tratada. Tá? E, mais uma vez, né, eu vim fazer aqui um relato
pessoal de quando eu tive no Piauí, visitando um hospital, na ala pediátrica, e tinha dado entrada, eu não conseguia, a médica me mostrou para acompanhar o caso, a entrada, tinha acabado de dar a entrada de um menino de 3 anos de idade, que veio com o pai de uma cidade, um município pequeno do estado do Piauí, em que não havia hospital de referência para tratamento de doença tropical, por óbvio, e apresentava um quadro de febre intermitente, muito irritadiço, com insônia, falta de apetite. Não tinha nenhuma perda de peso muito aparente, né? E não era uma criança, nem um pai, não era uma família de extrema pobreza que vivesse dentro de uma região rural normalmente associada à extrema pobreza. Uma cidade, casa normal, e o pai relatando que fez exames de sangue locais e não havia sido diagnosticado nada além de uma possível infecção por causa de uma alteração dos leucócitos, e ele veio com o relato de que era impossível ser leishmaniose porque na cidade dele não existia nenhum cão na rua. A prefeitura mandava sacrificar todos os cães que estavam na rua por conta, né, de perigo de transmissão de leishmaniose. Então, em muitos municípios, em regiões endêmicas, existe realmente um controle de zoonoses muito estrito, uma observação muito grande dos cães que são cães abandonados e soltos para que eles não sejam reservatórios de doença. E, na verdade, a gente conseguiu ver uma pontinha, né, no dedão do pé da criança, que parecia uma bolinha de sangue interno, e a pediatra falou, isso já é um sinal de hemorragia, essa criança com essa irritabilidade afrese, te garanto que é calazar. E não deu outra, os sintomas dos exames vieram positivos. Tá? Então, ele é mais frequente na região urbana do que a gente imagina. Eu também vi na ala de adulto lá no internado um senhor que era do Rio de Janeiro, da região do Meia, e tinha uma lesão de leishmaniose cutânea localizada bem grande, e estava internado no hospital lá porque tinha acabado de chegar para visitar parentes, mas ele certamente adquiriu a doença aqui no Rio de Janeiro. Seguindo, então, aqui no Brasil, a leishmaniose tegumentar, como eu já mencionei, ela é presente, né, ela é causada por 3 espécies principais. A Leishmania amazonensis, ela está principalmente na área norte, florestas primárias e secundárias da Amazônia, que engloba os estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Rio Sudeste e Maranhão. Então, toda aquela área de floresta amazônica, ela é uma área de leishmaniose que tem como principal vetor a Leishmania amazonensis, tá? E a Leishmania brasiliensis, ela também causa uma leishmaniose cutânea, como eu já falei para vocês. É uma leishmaniose cutânea que pode evoluir para a forma mucocutânea, certo? E é mais encontrada na região nordeste e se estendendo para a região sul, né? Vocês me desculpem que eu estou com um problema aqui na tela, mas já está voltando a tela. Só um segundo, a gente já está acabando a aula. Tá? Então, centro-sul do país, algumas áreas da Amazônia, e a Leishmania guianensis, que ela circula na área de fronteira, né?
ela está limitada ao norte da bacia amazônica, porque é quase na área de fronteira com as Guianas. Então, a gente encontra no Amapá, Roraima, Amazonas e Pará, estendendo-se pelas Guianas. E para finalizar essa parte 1, sobre a doença, ciclo de transmissão, epidemiologia, eu tenho aqui uma forma mais detalhada do ciclo de transmissão para que vocês tenham isso em mente para a gente entrar na parte 2. Então, como eu falei, a fêmea do flebotomínio, ao se alimentar de sangue, transfere para os mamíferos as formas infectivas, que são essas formas aqui, para mastigotas metacíclicas. Na parte 2 a gente vai falar sobre elas em detalhe. Essas formas do parasita, elas são fagocitadas por fagócitos profissionais, principalmente neutrófilos, macrófagos, mas alguns outros. Ela se multiplica dentro dos macrófagos, né? Ela se multiplica sob a forma mastigota, então essa forma que é fagocitada, ela se diferencia para a forma mastigota. Essas formas mastigotas, elas se multiplicam, o macrófago rompe, e essas outras formas mastigotas são fagocitadas por outros macrófagos, perpetuando o ciclo. Então, quando a fêmea do flebotomínio vai se alimentar de um mamífero, e existe um mamífero infectado, ao sugar o sangue, ela suga também células que contêm as formas mastigotas lá no intestino posterior, lá no intestino anterior da fêmea. Essas formas mastigotas são liberadas, elas se diferenciam para a forma pró-mastigota, que é a forma que multiplica o inseto, que se divide, e depois migra para a região da válvula faringiana, ou para a probóscide, né, que é onde essas formas metacíclicas, né, diferenciadas em metacíclicas, vão poder ser inoculadas no segundo nível de transmissão. Então, aqui eu vou encerrar a primeira parte da aula e depois a gente vai dar continuidade na parte 2, falando em mais detalhes sobre a morfologia do parasita.